dialogador de hoje me trouxe a carteira de identidade. E eu posso apresentá-lo como um psicólogo, um místico, que se chama Joaquim França Marinho Falcão. Mas essa apresentação não diz o todo, porque ele tem, digamos, uma outra persona. A persona, essa aqui talvez seja a persona do psicólogo, talvez, mas ele é um místico, é um homem que estuda religiões, que se envolve com esse tema, sobretudo do hinduísmo, e que tem um nome na língua, no idioma da Índia, o hindu, que é o Prem Madhava. Prem Madhava Nave. É com esses dois com essas duas identidades que eu vou conversar hoje no programa Diálogo. Com ele, com Joaquim e com Prem Madhava Nave. Na verdade, são três. Tem um Nave Divan, que é... tem um terceiro? Tem um terceiro. 3 identidades, então. 3 identidades. Nave o quê? Nave Divan. Nave Divan. Eu queria que você começasse explicando isso. Tá. Eu agora quero conversar. Manda o Joaquim. Vamos, Joaquim. Manda o Joaquim explicar o Prem Madhava Nave. Vamos começar pelo Joaquim. Tá bom. Quem é o Joaquim? Quem é esse cara que está aqui? Filho de seu Luiz e dona Zailde. Tá? E eu tinha um tio-avô chamado Joaquim. Eu nunca ouvi. Mas aí meu nome Joaquim é uma homenagem a esse tio-avô. Você usa o Joaquim Falcão. Joaquim Falcão. Joaquim Falcão, sim. Joaquim Falcão. Muito bem. E aí esse cara nasceu e ganhou esse nome, não é? Uma homenagem do meu pai para o tio dele. Depois surgiu quem? Surgiu o Nave Divan. Na minha juventude, eu fui conhecer o místico Osho, né? O Bhagwan Rajneesh. E dentro desse processo de descoberta, a gente abdica, em termos, um nome para você edificar um novo ser, não é? É essa a ideia. Isso chama-se o nome Sannyas. Você ganha um Sannyas. Então, é como se você pudesse dar um reset no seu passado, você pudesse olhar para o seu passado, de onde você está e começar uma nova construção a partir daí. Isso existe também na religião católica, né? Sim. As freiras mudam de nome. Né? E em um determinado momento eu conheci um outro místico que ele mudou. Eu já estava querendo mudar o nome, porque a gente vai ficando velho com aquele nome, com todas as identidades agregadas em cima do nome. E aí o outro místico, ele me deu o nome Prem Madhava. Não é? E o primeiro significa o quê? Nave... Nave Divan. Nave Dhyan Nave Divan. Meditação da nova vida. Meditação da nova vida. O sentido é esse. E esse primeiro encontro com o Osho é o quê? Como é que eu poderia, uma pessoa que não é desse mundo, meu reino não é desse mundo, como é que você explicaria? Quem é esse? Que personalidade é essa? Como caracterizá-la? O Nave Divan ou o Osho? O Osho e o Nave Divan. O Nave Divan é uma consequência do conhecimento a partir do Osho, né? E o que é que ele trabalha? O Osho é que é uma figura famosíssima, muito, né? No mundo inteiro. Ele foi um cara revolucionário, né? E aí eu estava no início da minha juventude, estudando psicologia, quando eu fui começar a estudar bioenergética, terapias haitianas, ir para o corpo, e aí, de repente, me salta um treinamento com os discípulos desse cara, que ele é absolutamente transgressor, era tudo que eu precisava. Não é? Transgressor em que sentido? Transgressor no modo de ser, no modo de pensar, na possibilidade de você se construir como um ser diferente. Não é? E eu vinha de uma família tradicional, de Recife. Não é? Embora meu pai ele não era um cara conservador, ele era um cara muito liberal. E seu pai é um dramaturgo? Um dramaturgo. Seu pai é o grande dramaturgo, um dos maiores do Brasil e de todos do século XX, que é o Luiz Marinho. Isso. O Luiz Marinho. E eu fui criado no meio do teatro. Então, toda a liberdade que o teatro permite
nas suas experimentações, eu tinha feito. Mas aí o mergulho levava para uma consciência interior de todas essas transformações. E aí o Osho, ele me permitiu isso, né? E foi através de processo. Eu nunca encontrei o Osho. Na verdade, quando eu fiz esse encontro com a persona Osho, foi o ano que ele morreu. Né? Mas através dos terapeutas que ele formou, e aí terapeutas do mundo todo, eu fui todo o meu processo de desconstrução e reconstrução assumindo essa persona. E que persona é essa? Navdivan. O que esse conhecimento com o Osho, essa relação com essa filosofia, com esse pensamento, com essa mentalidade, o que ela constrói? Alguém que é, digamos, não queria usar a palavra, como é que chama? Caudatário, mas enfim, alguém que experimenta, que tem essa experiência, se transforma em quê? Primeira coisa é você entender, na visão dele, hoje eu tenho uma visão diferente e a gente pode conversar sobre isso no decorrer, não é? Na visão dele, você não é a sua identidade, você não é o seu pensamento, você é uma construção social. E o seu papel, o seu trabalho é você desconstruir todas as alteridades que estão nas suas interioridades, tudo que está dentro de você, que foi construído socialmente, para você ir buscar a sua essência. A Índia tem muito disso, só que eles dão como base o hinduísmo. Então, ele traz toda uma tradição. O Osho, ele quebrou, ele pegou todas as tradições relevantes, pegou o que era essência para a pessoa se reconstruir e usou isso e tudo que era, vamos dizer, excessos, condicionamentos, ele deixou de lado. Então, ele trabalhou com o taoísmo, ele trabalhou com o zen budismo, ele trabalhou com o janaísmo, com o hinduísmo, ele fala muito do cristianismo, mas pegando o que é essencial para a transformação humana. E o que seria? Essencial. Essa essencialidade. Você, eu, o que está dentro, o que pulsa dentro de você. Não é? Se você separar, porque, como eu falei, hoje eu tenho algumas diferenças na minha visão. Né? A gente tinha uma busca incessante pela iluminação. A iluminação seria deixar o passado para trás e você viver aqui e agora no presente com tudo que se apresenta. Né? E muitas pessoas na Índia se declaram iluminados, mas quando chego perto tem algumas coisas do passado assim muito fortes. Então hoje eu acredito que seja mais um mito, mas tem uma beleza nessa coisa de você ir abandonando os seus acontecidos que estão empilhados na sua vida, no seu corpo, na sua mente, e limpando a ponto que você tem um olhar para o acontecimento ou que te salta na frente de uma forma mais limpa e você tire proveito do acontecimento sem tanta influência do acontecido. E isso tem a ver com essa denominação, a primeira denominação da qual você se refere, o Navdivan. Divan, que significa? Dhyan Navdivan, meditação da nova vida. Como é? Meditação. Não, eu digo o nome Navdivan. Navdivan, de um bom nordestino. É com G? Não. Navjivan. A-V. J. I-V-A-N. J-I-V-A-N. Tá. Navdivan. É porque tem a pronúncia outra. Navdivan. E que significa? Meditação da nova vida. Meditação da nova vida. É isso. Através da meditação, da prática meditativa, você começa a encontrar uma nova vida. Uma nova identidade. Uma nova identidade. E por que essa identidade tão bonita, tão rica, fruto de tanta experiência, de tanta profundidade, tanta verticalidade,
fez você ainda insatisfeito a ponto de criar uma outra personalidade? Mas a gente... Eu estou conversando com 3 pessoas, então. 3 pessoas, Eu estou né? com 3 pessoas. Estou com o Joaquim Falcão, estou com o Nave Divan e agora também tem o Madhva, o Prem Madhva. Madhva. Eu descobri que até o novo pode ficar velho. Então, eu posso me agarrar à identidade do antigo novo, entende? E aí eu comecei a sentir a necessidade de soltar esse nome. E o que significa o novo nome? Prem Prem Madhva, Madhva. doçura do amor divino. Saiu, então, da meditação, como é a primeira? Meditação... Meditação da nova vida. Meditação da nova vida para... Doçura do amor divino. E o que é isso? Que mudança é essa? O que acrescenta? Eu queria que muito- você conceituasse independente, isso. Hoje eu estou tirando os nomes das pessoas que me deram, e eu tenho muita honra pelo Osho, que ele me ensinou, ele transformou minha vida indiretamente através dos discípulos dele. Dos livros, dos não é? conceitos. E em um determinado momento eu fiz um passeio pelo Prem Baba. Eu acho que ele é mais famoso aqui no Sim, Brasil, muito mais famoso, conhecido. Prem Baba. Não é? E do qual eu tenho muita gratidão, aprendi muita coisa. E através da meditação eu tinha um distanciamento do olhar. E através do amor divino, eu posso trazer para o meu coração e aproximar. Então, o que eu me distanciava, hoje eu trago para mim. E deixo o meu coração transformar. O coração no sentido figurado, naturalmente. Né? O sentimento, o coração como o impacto. como símbolo, como a símbolo existência tem um impacto. Nós aqui estamos nos encontrando e esse encontro tem um impacto. Não é? A gente se conhece de um tempo, mas esse encontro, essa situação, isso tem um impacto. E esse impacto, o meu corpo, o meu pensamento, o meu sentimento, ele precisa absorver, entende? Então, é uma forma de criar um espaço dentro de mim para absorver uma nova realidade. Através da meditação, eu criava um distanciamento. Através do coração, eu estou criando uma aproximação. São 2 maneiras de seguir como é que eu poderia dizer? Eu não gosto muito desse nome, mas desenvolvimento espiritual. E o que é que essa vibe, essa sintonia, onde é que ela se encontra com o Joaquim Falcão, que está aqui, que é o psicólogo? Tá. Porque eu estou lhe dando aqui uma provocação, no bom sentido, para que você nos fale que psicólogo é você, em que linha e em que medida essa linha de pesquisa se coaduna com todo esse conhecimento, digamos, místico que você apresentou O que aqui. se abriu para mim foi a terapia haitiana, não é? Que à época ainda era uma terapia, um processo bem revolucionário. Não é? Como eu vim, de alguma forma, do meio teatral e eu vim do corpo da dança, Sim. Então, quando eu fui estudar psicologia, eu tinha que me aproximar de algo que fizesse sentido do meu corpo. E aí, dentro desses congressos de psicologia, eu conheci o Reich, que ele usava a abordagem corporal como uma forma de análise. E depois aprofundei através de uma formação em bioenergética. E aí você, então, qual seria a linha da psicologia a que você se... Aí eu me formei na Gestalt terapia. Na Gestalt terapia. Né? Que tem muito a ver. Assim, a Gestalt, ela traz a presentificação, a incorporação do momento em você e a sua resposta que você dá momento a momento. Ela se contrapõe em alguma medida à psicanálise? Na análise da infância, sim, a das radicalidades? E eu tenho que honrar a psicanálise porque meus melhores professores foram psicanalistas, né? Então, eu não me oponho ao pensamento analítico. E nem ao método de investigação. Nem o método, mas não é o meu método, não é? Vamos dizer que... E o teu método qual é? É fenomenológico, existencial. Então, é como se você trouxesse o seu passado
para ser vivido no presente. É como se o passado não existisse. O passado, ele é uma memória. A psicanálise, você faz uma viagem, você reconstrói esse passado empilhado em você, não é? A terapia fenomenológica, existencial, ela traz o passado como um fenômeno, não é? Que acontece aqui e agora. Então, você vai lidando com a sua existência. Estava lendo do Henri Bergson, um filósofo francês, não é? E ele estava dizendo o passado existe, não é? O passado está presente no seu eu de hoje, não é? Mas ele está como fenômeno, ele não está como um indutor. E o inconsciente, que é a base da psicanálise, ele vem como uma falta que precisa ser reconstruída. As terapias fenomenológicas, existenciais, elas colocam o inconsciente, inclusive, não só como falta, mas também como potência de existência. Então, coisas que estão no seu inconsciente, eles também podem ser forças de existir, né? Então, é mais ou menos um ângulo diferente de olhar a coisa. Nós estamos aqui, então, com essas três dimensões. É três, né? Eu disse que era duas, mas não são três, São né? três, mas São eu três. posso lhe dar a quarta. Qual é a quarta? O Joaquim, que vem do Joaquim, vem do antepassado, o juremeiro. Juremeiro? Sim. O juremeiro, que é uma parte da mística também. Só que é a da mística que eu trago da minha identidade como brasileiro, como nordestino. Não é? O culto à Jurema. Do juremeiro, da Jurema. Da Jurema. Que tem a ver com a Iracema, inclusive. Sim. Né? Que preparava a beberagem da Jurema, da Jurema. Sim. Uhum. Que é o sonho, a possibilidade do sonho. E aí, vamos cá, a gente tá está falando de tempo, e aí vou trazer de volta o meu avô, que ele era um mestre juremeiro, formado pelos caboclos do interior de Pernambuco. E você, então, é adepto disso? Digamos, de experiências com... Eu também a Jurema. Sem nenhum sentido pejorativo. Beberagens, cultura popular, rituais populares. Está no meu sangue. Está no sangue. Está no meu sangue. Porque, vejam, é curiosíssimo esse Joaquim Falcão, esses múltiplos do Joaquim Falcão. Porque ele é um místico, mas é um místico sem religião? Seria correto dizer isso de você? Sem religião. Eu não me defino em uma crença. E trabalha, inclusive, com essas crenças, com essas religiosidades populares e paralelas e alternativas. É isso também? Isso ensina a esse ser inominável que está dentro de mim. Então, é uma boa hora para eu apresentar, sabe o quê? Uma música que eu trouxe para ele, que é uma música do Gilberto Gil. É uma música do Gilberto Gil, sim. Mas que fala de Deus, que fala de religiosidade. E eu escolhi só um trechinho, porque eu não pude editar o Gilberto Gil cantando, e eu trouxe um cantor chamado Ricardo Guilherme, cantando só esse trecho, para provocar você, porque eu acho que é a música que mais me toca do ponto de vista da construção da ideia de Deus, da ideia humana de Deus. Vamos ouvir? A música é... Se eu quiser falar com Deus... Se eu quiser falar com Deus... Tenho que me aventurar. Eu tenho que me aventurar. Tenho que subir aos céus. Tenho que subir aos céus, mas... Sem cordas para segurar. Sem cordas para segurar. Tenho que dizer adeus, dar as costas, caminhar, decidido pela estrada que ao findar vai dar em nada. Ao findar vai dar em nada. Nada, 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 nada. Nada, 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 nada. Nada.
do que eu pensava encontrar. Aí. Decidido pela estrada, que ao findar vai dar em nada. Nada, Mas é absolutamente nada daquilo que eu pensava, daquilo que eu construí, daquilo que todas as religiões construíram. Nada do que eu pensava encontrar. Eis a provocação para ele, para o Joaquim. Joaquim, Eu vou lhe reprovocar. eu sou discípulo de, não discípulo não é a palavra, mas assim, um admirador de Feuerbach, de que a religiosidade é cultura, é criação humana. E aí eu acho que é isso. As religiões acham que sabem o que há depois, no além, quem é Deus, o que significa. Mas, na verdade, é tão lindo essa humildade de dizer, eu vou caminhar e não vou encontrar nada do que... vai ser surpresa. Mas eu queria que você comentasse isso e me provocasse, já que você disse que vai me reprovocar, me provoque. O que esperar do outro lado e que outro lado é esse, não é? Eu não sei se existe. A gente está em um abismo. Isso também é construção, né? Isso é construção, a gente está num abismo. Mas é difícil para o ser humano olhar para o infinito e ver que não tem nada, pelo menos das suas próprias construções. Daquilo que você construiu. Não é? Eu acho a música mais religiosa do mundo a mais linda. A mais espiritualizada. É. Porque as igrejas se arvoram, estou falando no sentido do sentido do senso geral, se arvoram a donas da verdade. Deus é isso, o universo é assim, os mortos voltam, não voltam, os lugares são assim, as missões são estas. E essa música me dá a ideia de que tudo isso é humano. É você que está aqui agora pensando isso, mas Deus é muito maior do que... São as nossas se ele existe, ele é muito maior do que tudo que você possa imaginar. São as nossas construções, não é? Mas eu acho que a morte é uma das maiores aventuras que a gente pode ter, não é? Eu sou muito curioso, dá para ver, com tanto nome assim, dá para ver que estou experimentando coisa, não é? E eu tive muitos tios, todos mortos hoje, e eu tentei estar próximo do processo de morte deles. Do meu pai e da minha mãe não consegui, mas eu fiz um ritual com meu pai de preparar ele, o corpo dele, para ser enterrado. E aquilo era dilacerante dentro de mim, aquela experiência de morte, porque é um infinito, porque não ia encontrar mais ele. Mas tinha uma excitação existencial de o que é agora, o que é que vai acontecer a partir de agora. Essa pessoa que eu amo tanto não está mais aqui nessa existência, não é? Então, a experiência da morte, eu acho que é o momento onde a gente pode mais se aproximar de Deus. Não é? Se eu morrer algum dia, eu não lembro. E a palavra Deus, quer dizer, a ideia de um Deus, um só Deus, não é? Há religiões de vários deuses, não é? O hinduísmo é mil e tantos deuses. Deusas, dá muito trabalho, imagina mil e tantos. E deusas também, né? É múltiplo, é politeísta, enfim. Eu trouxe isso para você porque achei que é curioso estar diante de um homem, de um psicólogo, de um místico, que eu perguntei a ele, você é místico? Ele disse, sim, sou místico, mas não tem religião. Não tem. Você não pode dizer que você é hinduísta, católico, protestante, umbandista, e pode dizer que você... Eu já fui padrinho de casamento de uma pessoa que eu cuidei durante uma época, numa igreja evangélica. Eu fui batizado e fiz primeira comunhão na igreja católica. E por que você não se converteu a uma dessas religiões? Eu acho e preferiu que, ser esse místico eu acho sem que religião? Ia me limitar por isso o que Gil falou, entende? Porque, no fundo, dentro de mim, eu acredito que não vai dar em nada. Então, como é que eu posso me agarrar? A Igreja Católica mais progressista chama de os desigrejados.
Sim. Os desigrejados, aqueles que não têm igreja, que tem espiritualidade, que tem Isso, tal, mas que estão desigrejados. Eu gosto desse nome, interessante, porque ele não exclui a experiência religiosa, a religiosidade Das da outras. pessoa, das outras pessoas. E te Até leva- aquelas que não têm igreja, aquelas talvez- que não têm uma crença. Até aqueles que não têm crença. Sim. Uhum. O próprio Papa Paulo VI, não, o Papa Francisco, diz que preferia mesmo os ateus que pelas ações se assemelhassem a Jesus, preferia isso àqueles que vão para a igreja, mas Sim, que não sim, têm a sim, prática sim. da ação, né, da ação da caridade, do amor, do perdão. Eu estou enfim, fazendo um dos passeio valores agora pelo do Candomblé. Não posso dizer que eu estou frequentando, mas eu tenho aí a Valéria, a mãe Valéria, ela é de um terreiro aqui, e eu tenho ido para as festas, ela é minha amiga, eu quero lhe apresentar um dia, se você puder entrevistar ela é uma pessoa maravilhosa, assim, ela é uma pessoa de muitas quebras, é uma pessoa existencialmente interessante. E você vai para todas essas experiências com chás, com, enfim, algumas seitas e outras religiosidades, outras religiões, e não vai como devoto, ou vai? Ou vai só como pesquisador? Não, como acadêmico, como eu disse, que vai estudar? talvez eu como Você acadêmico, se põe coração mesmo, vai? eu me coloco, eu me jogo. E se joga? E às vezes caio, desmaio, eu provo, não é? Você mergulha? Eu mergulho. Para mim, a existência sem a experiência, ela se torna pobre. Então, eu me jogo por completo. Eu vou para o culto, eu faço o ebó, eu faço o bori, eu bebo a jurema, eu bebo a ayahuasca, eu vou para o culto evangélico, eu vou experimentar esse Deus evocado dentro de um culto evangélico. Então, eu estou aqui para experiência. É o Deus que dança. Eu estou me lembrando do Nijinsky, né? Sim. Que dizia que era devoto de um Deus que dança. Né? E você tem tudo a ver com... E ele era o com próprio você, Deus, né? Não é? E tem a ver com essa experiência corporal, tem a ver com Reich, e tem a ver com a experiência do divino, que se chama de divino, mas algo que não está só aqui, né? Não. É que está no corpo, que está na presença, na pele, Isso, na experienciação. Na experiência, No dever. No Devi. Eu tenho um poema que está aí nos outdoors, num projeto do Paulo Fraga, que eu acho que cabe para encerrar, digamos, esse primeiro segmento do programa Diálogo, que tem tudo a ver com o que o nosso dialogador está dizendo, que é o psicólogo e místico Joaquim Falcão, que é o seguinte: não vê o rio quem olha, vê o rio quem no rio se molha. Somente mergulhar é ver o rio. O rio na sua própria pele, o rio escorrendo no seu próprio corpo. Então, a experiência é que tem essa dimensão. Mas mais bonito ainda é compreender Gilberto Gil, de que depois de caminhar, se entrega ao caminho, aprende no caminhando, mas poderá encontrar nada, possivelmente nada do que eu pensava encontrar. No próximo segmento a gente continua com outras identidades e com mais objetos que ele me trouxe. Um relógio, livros do nosso, mira aqui, o livro do nosso Ailton Krenak. Enfim, o nosso diálogo continua no próximo segmento com ele, o psicólogo, os Joaquins Falcões. O diálogo de hoje é com alguém que é tridimensional, ou até mais do que isso. Porque ele tem várias personalidades. Não, ele tem várias personas em várias atividades, não é? Ele é psicólogo, ele é místico e em várias áreas, sobretudo o estudioso nesse tema e que se entrega a todas essas pesquisas corporalmente mesmo, como um ser ali de experiência empírica mesmo em relação às religiões, 15 não tenha nenhuma. É um místico que se chama, está aqui ele, Joaquim Falcão, pernambucano, que mora há 15 anos em Fortaleza, e está aqui ele. E é psicólogo, também juntando essa ideia de experiência humana corporal e a terapia que envolve corporeidade.
E ele me trouxe algo que tem a ver com tudo isso. Vejam, ele trouxe um livro chamado Futuro Ancestral, um livro lindo, do Ailton Krenak, e me trouxe Pode pegar? Pode pegar, Está por favor. sagrado, está consagrado? Não. Como é que é o nome? Uma guia, uma coisa Isso é assim? um mala. É um mala. Japa mala. Jamala. Tem a ver com o hinduísmo, não? Tem. Tem a ver. Então, vou começar por aqui, Vamos. porque você me trouxe, me parece, duas imagens, São duas versões do hinduísmo. duas versões do hinduísmo. Vamos começar, então, antes de ir para a cultura indígena do Krenak, para o hinduísmo, que eu acho que é a sua raiz, né? Porque até a tal ponto que você mudou de nome. Você tem um nome hinduísta, digamos, não é isso? Eu vou lhe dizer uma coisa Prem engraçada. Madhava Nave Divan. Isso. Eu vou dizer uma coisa engraçada. A gente estava falando sobre passado, sobre essas formações da cultura, na nossa personalidade. Eu viajo muito para a Índia. Já fui 10, 11 vezes para a Índia, não é? E lá eu comprei lá. E a maior descoberta que eu tive na Índia era o quanto eu sou cristão. De cultura cristã. De cultura cristã. Quer dizer, você olha A o minha- mundo, mas a partir de um viés... de um olhar prisma cristão. cristão. Que lindo isso. Essa observação é E era algo que eu negava, esse olhar, não é? Na minha adolescência, eu rompi com todo tipo de religiosidade antes de encontrar o Osho, não é? E principalmente o cristianismo, porque eu via todo o passado da construção do cristianismo como algo perverso, entende? E eu buscando outras culturas em um país a 8.000 quilômetros, não sei quantos quilômetros de distância do Brasil, olhando de lá, a partir do olhar deles, eu vi o quanto eu sou cristão, somos cristãos. Até os ateus são cristãos. Quando negam, né? É. Ou quando nem negam, simplesmente... Sim, mas por mais que eles neguem o seu olhar, suas decisões, os seus cultos estão dentro do cristianismo. E eu tive que me render a isso, não é? Quer dizer, então você está dizendo que olha para o hinduísmo com um olhar perpassado de cristianidade, digamos. Eu não tenho como dissociar Aliás, não isso. só o hinduísmo, todas as outras religiões, todas as coisas do mundo, digamos, Sim, né? sim, Pela sua sim. formação basilar. Claro. Né? Aí estou me lembrando, opa, é de uma poeta indiana. Eu acho que ela é indiana, sim. Chama-se Anais Nin. E ela diz algo que tem tudo a ver com isso. Ela diz uma coisa, um verso tão lindo que eu queria eu ter escrito. Ela diz assim, as coisas não são como são, as coisas são como somos. Isso. Quer dizer, Exato. nós emprestamos significado às coisas com o nosso olhar. Sim. E a depois partir de tantas desconstruções, eu cheguei a uma construção. A uma construção. Basilar. Basilar, não é? Digamos, estrutural. Isso. Isso é um mala, japa mala de Kali. Kali é uma figura emblemática na Índia. É uma deusa. É uma deusa. É a deusa da destruição. E a gente, segundo o hinduísmo, a gente está vivendo a Kali Yuga, a era de Kali, que é a era da destruição. Será? Não é? Então, eles entendem a existência humana, a existência espiritual, dentro de eras gigantescas, entende? Então, ele coloca essa era que tem milênio, alguma coisa assim, como a era de Kali. O Kali representa a destruição para a reconstrução através das cinzas. Do caos nasce a luz. E esse mala, se você perceber... Mas o que é isso aqui? O que significa? Por que você trouxe para pautar que tema? O que é o mala? O mala ou a mala? Japa mala. Japa mala. A gente usa o mala porque é uma transcrição para o português. Do português, do mundo português. Para falar um pouco dessa experiência
com a Índia, o que a Índia ensina para a gente. Não é? Eu fui para Varanasi, lá experimentar os Burns Ghats, que são aqueles crematórios. Não é? E ali é onde você crema os corpos. A relação do hindu com a morte é muito diferente. Daí eu digo, a partir dali eu olhei, nossa, a minha relação com a morte é bem diferente. Então, eles cremam e jogam no rio Ganges para sacralizar. Não é? E lá existem figuras como os agores, que são santos, que eles vivem todos cobertos da cinza dos corpos mortos. Então, essa integração da morte na própria vida. E qual é a diferença entre a sua visão de morte e a desta cultura hinduísta ou hindu? Como eu digo, eu me permito ser perpassado pelas culturas, embora o meu olhar para o mundo, ele de uma forma impositiva, porque eu nasci dentro disso. É cristão, mas eu tento aprender. O prisma é cristão, mas a sua ação é de incorporação, de multissignificados. Isso, porque a partir daí eu edifico. A partir do que é construído dentro de mim, eu começo a me edificar. Entendi. E para edificar, eu tenho que contrapor. E não se contrapor, não? Você não fica contra eles, você não, absorve. Não. Você absorve. Nenhum nem outro, absorve. A ideia de morte, você tem uma cristã, construída como cristão, mas como foi lá e aprendeu uma outra dimensão. Qual é a Aquilo ideia você de incorpora. morte? E faz ligações, uma conexão com a outra. É a perda. Você não vai ter mais aquela pessoa. Eles não. Eles é de superação, não é? Então, eles jogam as cinzas no Ganges, o rio Ganges, né, que é a deusa Ganga, e a deusa Ganga carrega as cinzas para o coração dela, não sei bem, né, não vou conseguir traduzir isso bem para você. Mas é quase como um se largar, então tem muito a ver com a música do Gil também, em certo sentido, né, de você se largar dentro das águas do rio da Ganga. Ir pela estrada que é o fim, né? Decidido onde não vai caminhar, dar em nada. Onde vai dar o sabe. Ganges? Você não sabe. Né? Vai dar no mar. No mar, o oceano, o grande oceano. Não é? E aí, então, isso modifica a sua visão de morte. Isso modifica, isso me Acrescenta deixa curioso um outro sentido. Pela morte. Não é? Polissêmico, vira, né? Sim. A morte, ela se transforma em uma possibilidade e não algo que eu tenho que fugir. E é curioso isso dentro da gente. A gente a gente foge de algo que a gente não tem escolha. Vai nos acontecer. As culturas mudam em relação, inclusive, à morte. Estou me lembrando aqui do Dia dos Mortos do México, né? Que é completamente fora dos padrões. É alegre, é colorido, né? Regozijo. Imagina você chegar no Brasil e o morto são as excelências, o luto, o choro, o lamento, as carpideiras, não é? E você então vai se envolvendo corporalmente nisso e vai redimensionando, pluridimensionando. Tem uma coisa curiosa, quando eu fui em Varanasi, em 2020, imagina, janeiro de 2020 eu estava em Varanasi para experimentar a morte. E eu fiquei frustrado porque eu não vivi corporalmente aqueles corpos sendo cremados. 2 meses depois, a gente estava fechado na pandemia e corpos estavam sendo enterrados em valas e aquilo foi absolutamente chocante e foi uma experiência de morte, uma das mais intensas que eu tive. E o mala, é um objeto e que de algum ritual, que é como um colar, uma coisa assim? Uma guia? Um colar é como ele trouxesse a energia daquele deus. Então, esse mala, ele é da Kali, ele é feito de larva. De larva de vulcão? Larva de vulcão. Se você pegar, é pedra isso aí. É pedra, sim. É pedra. E qual é o sentido? E que é essa
desconstrução, a queima, não é? A destruição para Recompor alguma coisa. Algo. Algo, para compor algo. Isso. Por isso que é feito de lava de vulcão. Feito de lava Ele de vulcão. O vulcão é fogo e aqui ele se reaviva. Né? Ele se reaviva. Isso. E tem um outro objeto que você me trouxe que tem a ver com a Índia, que é este aqui com a chave. Esse de Bali. É o teu chaveiro. É. E é Bali? Da minha é sala. de Bali, da Indonésia. É de Bali, Indonésia. É da Indonésia, não é da Índia. É da Indonésia, é Bali. Porque a deusa Kali, agora estamos falando de Bali, que é a cidade de danças lindíssimas, de bailarinas Isso. lindíssimas. E você sabia de que rituais Bali é belíssimos. hindu também? É hindu. É. E esse é o Barong, que é um deus. O Barong. O Barong é uma espécie de Shiva. É o Shiva. É Shiva. Agora você tem a figura do Shiva indiano, que é aquele cara forte, bonito, musculoso, Cheio com de- cabelão, todo de cinza. E aqui você tem, porque ele está numa figura mais infantilizada, né? Mais pueril. O Barong, que é o monstro. E que é o Shiva também. É o que come vida. Ele tem caninhos, Isso. E, só que a experiência do hinduísmo em Bali é completamente diferente, porque tem uma leveza. Eu acredito que seja pelo acesso ao mar. O mar nos dá leveza. E como E como é o nome dele? Barong? Barong. E ele come, ele tem dentes. Tem dentes, ele é como uma espécie ele é a morte. de monstro. Ele é um monstro que vai comer, ele vai comer, que, exato. portanto, ele vai se alimentar dos mortos. Isso. Dos vivos. Dos vivos. Que, claro, que Comer para morrem transformar. pra comer para transformar. É como se a gente fosse o descomer dele. Não é? Coisa, Mas, se ao alimenta mesmo dos tempo, vivos. a mesma religião, elas têm cultos diferentes. E o que isso encanta você a ponto de você transformar o seu chaveiro na figura dele, hein? A primeira coisa foi esse susto do hinduísmo e a possibilidade de você pegar uma expressão religiosa e transformar em algo tão suave. É quase poética. O hinduísmo de Bali é quase poético. É leve, é suave E colorido. Né? e colorido, bastante colorido. Olha, em relação às culturas indígenas, dos povos originários, tenho que pautar isso, porque é ele que pautou, porque o objeto é trazido pelo nosso convidado, pelo nosso dialogador, os objetos é que vão ensejando os temas. E imagino que ele quer falar de ancestralidade e numa raiz indígena, porque ele me trouxe o livro Futuro Ancestral, de Ailton Krenak, com a palavra o psicólogo, o místico Joaquim Falcão, que eu tenho que me lembrar sempre o nome, Prem Mabadava Nave. Vou chamar ele de Nave. Chama O Nave, pronto. Nave. O Nave. O futuro ancestral. Quando o Krenak ele fala que o futuro ele é ancestral, é essa possibilidade de você fazer o retorno para a tua ancestralidade, para as tuas construções básicas. E quando eu olho para trás, eu olho para a minha avó, que era descendente indígena, não é? E daí a minha outra face juremeira, entende? Sim. Que vem dos cultos indígenas. A Jurema ela é construída a partir da pagelança, que são os cultos dos pajés indígenas, não é? E depois de tantos caminhos traçados na Índia, em Bali e tantos outros lugares que eu fui, eu volto para o meu ancestral, para a minha avó, para a minha tataravó, bisavó, minha bisavó, que era indígena. Tem uma história linda que minha avó proibiu meu pai escrever. Depois, um outro momento eu conto, é linda essa história. Seu pai é dramaturgo, que é o Luiz Marinho. E o livro você trouxe, porque, olha, o livro fala de alianças afetivas. O que você destacaria a ponto de você trazer esse livro? Cidades, pandemias e outras geringonças. Estou vendo trechos, capítulos do livro. O que você motivou você a trazer esse livro? Experiência de você olhar o futuro a partir
partir das suas construções do que já estava, do que já originárias, existia, do original. E eu estou brincando aqui futuro é com ancestral. você. Eu estou brincando com o tempo aqui. E para a gente ver que não existe um tempo. Ele propõe o quê? Olha essa pseudodialética, o futuro ancestral, não é? Aquilo que ainda vai acontecer, na verdade, já estava. Já estava pronto. Já estava lá. Já estava pronto. Você Os só povos se originários. desconectou daquela força que já está lá. O pós-contemporâneo é ancestral. É ancestral, pois é. É atávico. O pós-contemporâneo é atávico. Né? Pois é. E isso é uma proposta foi proposta pelo Ailton Krenak, que eu me delicio com as palavras dele, e eu me coloco dentro dessa experiência também, desse retorno ancestral, da minha ancestralidade. E eu, no Teatro Radical, tenho a ver com isso, porque eu digo que o teatro é uma arte uma pré-histórica e que, na verdade, é a arte contemporânea, porque todos os movimentos científicos e tecnológicos é no sentido de fazer uma intermediação entre uma pessoa e outra pela máquina. Né? O telefone, a televisão, a holografia, a internet, a inteligência artificial, etc. E o teatro é sem intermediação. Enquanto houver uma pessoa diante de outra... Sófocles, está no Eurípides, está tudo lá, eles estão vivos ainda. Tempo, que coisa linda. Olha, ela diz aqui, a ideia do futuro, por vezes, é a apresentadora, a pesquisadora e organizadora do livro, Rita Carelli. A ideia do futuro, por vezes, nos assombra com cenários apocalípticos. Por outra, se apresenta como possibilidade de redenção, como se todos os problemas do presente pudessem ser magicamente resolvidos depois. Em todo caso, as ilusões nos afastam do que está ao nosso redor. Nesta coleção de textos produzidas entre 2020 e 2021, Ailton Krenak nos provoca com a radicalidade do seu pensamento insurgente que demove o senso comum e invoca o maravilhamento. Diz ele... Os rios, esses seres que sempre habitaram os mundos em diferentes formas, são quem me sugerem que, se no futuro a ser cogitado, esse futuro é ancestral, porque já estava aqui. E já que você está falando de tempo, antes do objeto surpresa, eu tenho que colocar o outro objeto que ele me trouxe, que vem a calhar, que é o livro, que é o relógio que você trouxe para pautar que tema? Para desenvolver que raciocínio? O que é que a gente pode chamar de tempo quando a gente fala que o futuro é ancestral? Pois é. Como é que a gente pode se situar nesse tempo? Não é? O tempo é isso, são os ponteiros do relógio. Mas a experiência do tempo, ela é muito individual. Né? Tem uma piada do Jô Soares que ele dizia... o tempo é relativo, a prova disso veja só a pessoa que está dentro do banheiro e que está na porta esperando para que o outro saia. A experiência de tempo são bem diferentes. E nós somos, na verdade, um tempo trio, um tempo que é ao mesmo tempo presente, passado e futuro. Sim. Né? Porque estamos aqui... Mas o passado é construção do presente, o futuro é projeção do presente agora, nós estamos pensando nele. Isso. Nós estamos perpassados por essa tríade, não é? E tem essa coisa que cai aqui no meio de todos esses três tempos, que é a nossa própria existência. Sim, somos nós. Somos nós. Assim como, já que estou falando com o psicólogo, podia provocá-lo também para dizer que o esquema freudiano de inconsciente, subconsciente e ego, né? Consciente, superego e inconsciente, na verdade está tudo interligado. Sim, tudo ao mesmo tempo. Agora está aqui agindo, né? O inconsciente está aqui agindo o tempo todo, né? Totalmente. E os meus limites também, o meu superego também está trabalhando aqui comigo, para dizer, não fala isso, não diz isso, diz de outra forma, não é verdade? Eu brinco com meus clientes que você está no meio. Quem é você? Como eu posso saber quem eu sou se eu estou aqui? As minhas pulsões e todas as minhas construções morais e sociais. Ora, eu corro para cá, ora eu estou para cá, ora eu estou muito impulsivo, outra hora eu estou absolutamente agarrado às minhas crenças e valores. Quem sou eu? Eu sou
esse cara que está aqui no meio dessas duas forças. E né? está fazendo conexões com todas elas. Né? Então, eu não posso dizer, eu sou essa pessoa que está aqui no meio. Como assim? Joaquim Falcão, chegou a hora, sabe de quê? Do objeto surpresa. Eu trouxe o objeto surpresa para ele, vou passar para as mãos curioso. dele. Deixa eu ver se é esse mesmo. O meu objeto surpresa é esse. É esse mesmo. São esses. São vários. Agora eu quero ver o seu, que eu quero abrir primeiro o seu. Tá. Eu quero abrir primeiro. Não abra o meu agora, surpresa. Não vou abrir. Agora eu quero abrir o seu. Você é o nosso convidado, o psicólogo, um objeto, o místico. Surpresa e um presente para você. Joaquim Falcão ou Nave. Não é? O místico e o psicólogo me trouxe. Deixa eu ver o que ele me trouxe. Pano. Aqui deve ser livre, claro que é. Tô pegando. Opa. É uma... Olha... Luiz Marinho, a imagem do pai dele, o grande... tem tudo a ver comigo, né? Você associou, Sim, porque é um claro. homem de teatro. É um homem de teatro? Um homem de teatro. E a própria... Olha as costas. E a outra, as costas... Foi um dia. É a nova peça dele, não é? O que foi lançado É em difícil Recife. dizer. Ela foi lançado o livro. O livro foi lançado. O livro. É por isso que eu estava achando que era a nova peça dele. Claro que ele escreveu agora. Mas o livro, porque ele já morreu, ele morreu quando? Em 2002. 2002. Mas essa aqui é uma peça em 2 atos chamada Foi um Dia. Então tem a camisa e o livro, não é? Ele é um prêmio da Academia Pernambucana de Letras, o texto original. Ele é autor da Excelência. Ele é autor também do Sábado em 30, né? Sábado em 30, do Sábado em 30, encarnado. que ficou Vive o Cordão Encarnado. Ele tem o Molière. Ele ganhou o Molière. E a peça é uma das peças que mais tempo ficou em cartaz, Foi, o Sábado em 30. Foi. Montada pelo Teatro de Amadores de Pernambuco, né? O Teatro de Pernambuco. E quero dizer a você que essa peça chamada A Excelência foi montada muito no Ceará. Sim. Muito encenada. Inclusive por um rapaz de 18 anos que sabia que ia ter você aqui, não sabia que ia ter essa surpresa, mas sabia que você era filho dele, claro que eu sei, e eu trouxe a foto para provar. Olha eu aqui com 18 anos fazendo a Excelência, olha aqui, eu fazendo a Excelência. E até trouxe uma gravação da música Excelência que eu cantava na peça em 1974. Olha aí, vamos ouvir. Isso é fantástico. Uma excelência entrou no paraíso. Adeus, Quirino, adeus. É o dia de juízo. Quirino é o personagem principal, que morre. Duas excelência entrou no paraíso. Adeus, irmão. Adeus, irmão, adeus. Até o dia de juízo. Que lindo, hein? Eu fiz um passeio público, eu tinha 18 anos. Tá aqui quem é, meu Deus? Luísa Magalhães, Ricardo Guilherme, Socorro Abreu e Pedro Cadeira. E o morto aqui, sabe quem é? É o José Majestic, esse ator lindo que faz o morto, o Quirino. E a peça é cheia. A peça se passa num velório, né? É um velório. E- É um musical. É um musical a partir A capela, praticamente, A capela, né? Sim, porque elas cantam sem para- instrumento. sem instrumento. Aí contam piada, aí tem música. Tem aí os bêbados, os bêbados, as loucos, carpideiras. Lindo. A amante. A amante do cara. Tudo que é o drama social nordestino. Que né? deságua no velório. Mas tem uma coisa curiosa. Meu pai foi muito perseguido durante o golpe militar, né? Tinha um jipe do exército, tudo. E Tá aqui. ele era constantemente, ele tinha que ir para a Polícia Federal para justificar as peças dele, não é? E essa peça, Essa peça é dos anos ela 70. é uma das peças mais políticas que ele fez e ela nunca foi censurada, nunca teve problema. A excelência. A excelência. A excelência. Ele estava questionando as relações de produção no final, com o senhor do engenho, quando ele pega, captura a garota, não é? E todo o poder que ele tem, aquela ajuda interessada do senhor de engenho. Então ele questiona ali essas relações
de produção do mundo canavieiro de Pernambuco. 3 peças fundamentais para o teatro brasileiro que pertencem, são escritas pelo Luiz Marinho, cujo filho está aqui na minha frente, Luiz Marinho. A peça, as 3 peças são essa que eu falei agora, né? A Excelência, o Sábado em 30 e Viva o Cordão Encarnado, que lançou Tânia Alves, a peça que lançou... Não lançou, mas El Que Maravilha, ela fez parte. Olha o que eu trouxe, então. Não, isso você trouxe para mim. Deixa eu fazer um agradecimento. Olha o que eu trouxe, porque tem uma... Antes da gente concluir. Só temos 1 minuto a mais. Eu queria agradecer a Luciana Duman e a Fundação Demócrito pela essa linda produção. É uma produção... Em homenagem aos 100 anos do meu pai. Próximo ano ele completa 100 anos, a gente vai fazer uma série de homenagem. E ela, com todo o coração dela, ela fez a publicação dessa peça. Ela não tinha sido publicada. É verdade, ele nasceu no dia 8 de maio de 1926, portanto, 100 anos ano que vem. 100 anos. Muito bem, da produção da Demócrito Duman. Um beijo para essa pessoa querida, amada. A Luciana Duman. Que quer dizer, faz parte é diretora geral, presidente dessa organização do Jornal Povo, não, de comunicação O Povo, sim, que inclui rádio, televisão, jornal e a editora Demócrito Vulgo. Muito bem. E que é sua esposa, pois é. Olha o que eu trouxe para você, mas eu acho que não vai dar tempo de você comentar. Você é psicólogo e o que é que eu trouxe? Remédio. Gente, eu trouxe remédio. Eu preciso de um programa para fazer o contraponto entre a química para a saúde mental e a não química. Foi isso que eu trouxe, mas não dá mais tempo, né? Mas não dá mais tempo de comentar. A gente vai ter um programa para falar só sobre isso. Mas uma boa provocação, foi, né? Muito, muito. Porque eu estou diante de uma pessoa que... Né, é outra linha, né? A linha é da conversa, do diálogo. Eu trabalhei com psiquiatria e aí, em CAPS durante muito tempo. Olha aí. Mas hoje eu repenso tudo isso aqui. Muito obrigado, Joaquim, pela sua presença. Adorei esse encontro. E adorei falar com esses 3, não é? Com o Joaquim, com o Nave. Você conseguiu encontrar os 3? Eu consegui. Ainda tem o quarto. O quarto. Que é verdade. E agora eu tenho que parar por causa do tempo. Tá bom, o tempo. Na próxima semana a gente volta com mais um diálogo a tempo.